conectado por meio do celular, smartphones ou outros dispositivos é como ter um mundo nas nossas mãos, né? Nesse contexto, compreender o impacto das novas tecnologias sobre a saúde mental dos jovens, principalmente adolescentes, é essencial para encontrar soluções de tratamento que reduzam essas influências negativas no tocante ao excesso das novas tecnologias sobre a vida dessas pessoas. Para falar sobre o assunto, eu estou recebendo aqui no estúdio a psicóloga Clésia Farias e lembrando que você pode participar com a gente e enviar as suas perguntas pelo WhatsApp do Balanço Geral, que é o 996520105. Clésia Farias aqui com a gente no estúdio do Balanço Geral, a quem agradeço a participação, ela que enfrentou o trânsito muito tenso agora para amanhã, mas graças a Deus chegou aqui com a gente. Obrigada pela presença, bom dia. Bom dia, Tamires, bom dia a todos que nos assistem. A gente agradece desde já a sua presença para falar de um assunto tão atual, né? É inegável que o crescimento do uso das novas tecnologias é um processo que acontece, está acontecendo e que jamais iremos voltar ao processo de antigamente. Mas como os pais podem perceber na rotina, principalmente dos adolescentes, quando esse uso do aparelho celular ele está sendo um uso exagerado e já apresentando riscos para adolescentes? Sim, então é bem típico o comportamento do adolescente que já está dependente virtualmente dessas tecnologias. Então ele apresenta alterações no comportamento, por exemplo, na escola, na sua interação com os amigos, na sua interação com os próprios familiares. Por exemplo, o adolescente ele passa a não sentir mais vontade de sair para fazer passeios, ele fica irritado com muita facilidade. Um hábito que eles têm muito é de ficar nervoso se vai para algum lugar e não tem o Wi-Fi para ele se conectar. Então, essa necessidade constante de estar conectado, de também trocar o horário do descanso, do sono, para estar de frente às telas. Então, são comportamentos típicos do adolescente que já está com essa dependência virtual. Essa queda do rendimento escolar é algo muito interessante a ser observado, porque às vezes o adolescente ele troca o horário, por exemplo, que está fazendo aquela tarefa escolar, aquele horário que ele poderia também estar lendo um livro, interagindo, ou até mesmo praticando esporte com algum amigo, ele troca tudo isso por horas a fio no celular. Então aí esse comportamento deve acender um sinal de alerta. Sim, com certeza. A queda no rendimento escolar é um dos prejuízos causados pelo uso excessivo das telas, dessas novas tecnologias, né, que a gente tem, como o celular, que está o tempo todo na mão desses adolescentes. E além da queda do rendimento escolar, a gente pode citar aí a depressão, o isolamento social, o déficit de aprendizagem, a redução na qualidade do sono desse adolescente. Então, são vários prejuízos que o uso excessivo das telas pode causar. Você citou agora realmente quadros preocupantes em que, se não observados os sinais psíquicos na mudança desse adolescente, então o adolescente pode chegar a vir a desenvolver depressão, ansiedade e diversas síndromes. Como estabelecer esse diálogo? Como os pais e mães podem estar presentes na vida dos filhos, não somente limitando o tempo de uso, mas, sobretudo, observando, conversando, estabelecendo diálogo e apontando outras alternativas também para o preenchimento do tempo desses adolescentes, né? Isso, Tamires. O uso do celular é algo, como você citou no início, é algo que não tem mais como voltar ao tempo das cartas. Então, os próprios pais oferecem e ensinam os filhos desde criança já a fazer uso dessa tecnologia. E o que acontece é que, com o passar das idades, né, e vai se encaminhando para a adolescência, os pais que eles próprios iniciaram esse hábito nos seus filhos, eles sentem a dificuldade de retirar. Então, retirar o uso do celular é algo que não acontece mais. Porque o celular, ele realmente, se você for olhar por outro ângulo, o celular ele ajuda, ele é uma ferramenta para ajudar os adolescentes nas tarefas, nas pesquisas, né? Antes as pessoas precisavam ir para uma biblioteca para fazer uma pesquisa. Hoje, o adolescente ele já tem ali alcance da sua mão.
Verdade. E muitas vezes, na escola do meu filho, por exemplo, é assim, a agenda escolar, as tarefas que ele vai fazer são encaminhadas para um grupo da escola e que ele tem acesso pelo celular. Então, é inegável também a prestação de serviço que esse aparelho presta, mas é importante observar o equilíbrio. Exatamente. O celular, ele está a serviço da família para ajudar essa família no processo de educação dos filhos, nesse processo de união familiar. Quando acontece algo fora desse processo de união e de ajuda, é preciso ficar atento. E aí é onde entra o auxílio de um profissional, no caso psicólogo ou psicóloga clínica, que possa ajudar nesse tratamento para que o comportamento ele volte à sua naturalidade, né? Exato. Quando os pais percebem essa necessidade, que geralmente é o próprio adolescente, né, que acaba pedindo ajuda, não de forma explícita, verbal, mas através do seu comportamento, na mudança do seu comportamento no dia a dia, então os pais percebem que algo não está na normalidade do seu filho e aciona um profissional da psicologia que entra não só para dar suporte a esse adolescente, mas também à família, no processo de restabelecer esse diálogo, porque independente do caminho que a família procure, seja o caminho profissional, o diálogo é indispensável na família. É preciso conversar com esse adolescente sobre as mudanças que ele está tendo no seu dia a dia. É preciso que o adolescente seja comunicado sobre qualquer atitude que os pais venham a ter. Então, o diálogo é indispensável. A gente quer desde já agradecer a participação da psicóloga clínica Clésia Farias aqui com a gente, trazendo toda essa orientação, né? O que os pais e mães precisam é de orientação. Eu queria que você falasse um pouquinho agora para quem está em casa acompanhando a gente, quem é pai, quem é mãe, quem já percebe isso no desenvolvimento do seu filho, como agir nesse ponto em que já o adolescente já desenvolve síndrome ou depressão. É importante buscar ajuda de um profissional, não fazer o autodiagnóstico, não ir no Google, né, para estar diagnosticando os filhos. Buscar também manter uma comunicação constante com a escola. A escola ela é um ponto muito importante para informar como esse adolescente está se comportando dentro do ambiente escolar, já é um indício muito importante. Buscar também conversar com outros profissionais que já acompanham o filho e não fazer, como eu falei, o autodiagnóstico dessas crianças e desses adolescentes que já estão aí... Numa situação complicada, Uma situação complicada. A gente quer agradecer a sua presença aqui no Balanço Geral amanhã com a gente, a psicóloga Clésia Farias. Quem tiver interesse em conhecer o trabalho, segue lá nas redes sociais, ela fala bastante sobre esses temas e também outros temas relacionados a mulheres e relacionamentos abusivos. Obrigada e bom dia. Obrigada também.